Make programadores, sejam bem-vindos a mais um Programado com Vigas. Sou Vigas para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Vivaldo Gastão. Então, para o vídeo de hoje vamos falar sobre a sintaxe do C#, mostrar os seus tipos de dados e por aí, fazer alguns exemplos, né? Alguns algoritmos. Então, deixem o like, subscrevam o canal, ativem o sininho e bora! Então, o meu Visual Studio já está aberto e eu também já criei um Console Application com o nome Console Application 2. Criei já previamente para que não consumisse muito tempo, porque vocês viram no vídeo passado que no momento de criação ele fica um pouco pesado e demora, então já criei. Então eu expliquei como no vídeo passado. Aqui em cima as primeiras linhas é onde nós metemos as referências, né, das bibliotecas que nós vamos estar a utilizar para fazer o programa. Depois em seguida vem o nosso namespace, abre as chavetas, né? Chavetas. A nossa classe programa, abre chavetas. Depois static void main, que é um método, e dentro desse método é onde vai estar os códigos para a execução do nosso programa, e fecha chavetas. Então, a sintaxe do C#, os blocos de código começam com uma chaveta, né? E terminam com outra. Então, se eu apagar agora essa chaveta do static void main, ele vai apresentar um erro. Ele já indica aqui vermelho. Vou clicar aqui nessa área error list, onde fica os erros. Então ele diz que esperava uma chaveta, né, de fim. Então devo colocar outra chaveta. Agora vocês podem ver, já não tem nenhum erro. Então, e toda a linha de código deve terminar, né, com um ponto e vírgula, né? Um ponto e vírgula. Isso quando estás a declarar a variável, quando estás a calcular alguma coisa, quando estás a chamar uma função, um método, por aí. Tudo deve terminar com um ponto e vírgula. Se não terminar com um ponto e vírgula, vai exibir um erro e não será compilado o programa. Você já tem vários tipos de dados, né? Então, os dados mais básicos são os tipos de dado inteiro, os flutuantes, e também o char e cadeia de caráteres, né, que é a string. Então essa é a tabela dos tipos de dados inteiros, são vários, né, vocês podem ver. O range, que significa o tamanho, né, de onde ele começa até onde ele vai terminar. Size, que é o tamanho que ele ocupa na memória, e o seu tipo de dado, né, o tipo dele dentro da plataforma net. Então nós vamos utilizar mais um int do que os outros, mas há situações que poderão ser necessárias usar outros tipos. Nós temos o float, que é floating point types, né, que são os tipos de dados flutuantes. Então float, double e o decimal. Provavelmente vamos utilizar mais o float e talvez o double, e em algumas circunstâncias também pode ser utilizado o decimal. Não temos aqui a tabela de string, porque string é uma cadeia de caráteres, e char podemos, também é só um tipo, mas existem vários tipos, né? Vários tipos de caráteres. Então vou mostrar como declarar uma variável, né? Tipo inteiro. Ponto e vírgula. Assim está declarado a variável. Vocês podem ver que aqui embaixo tem uma linha assim verdinha, que está a simbolizar que a variável foi declarada, né, mas ainda não foi usada. Então, se eu tirar esse ponto e vírgula, já emite um erro. Aqui ele diz esperava-se, né, um ponto e vírgula.
A partir da declaração da variável, eu também posso já atribuir um valor a ela, né? Posso já dar o valor de 1 ou de 2, por exemplo, 2. E se eu quiser declarar múltiplas variáveis do mesmo tipo, só por vírgula, põe uma vírgula, dou um outro nome. Se eu quiser atribuir já o valor, se eu não quiser posso tirar mais outra. Então já tem aqui 3 variáveis do tipo inteiro, uma delas que é a número 1, que já tem o valor atribuído, as outras continuam sem valor e as 3 ainda não foram utilizadas. Declarar uma variável do tipo float, ou será número 4, e declarada. Vou dizer o valor dela, vamos dizer que o valor é 0,5. Aqui no código 0,5, aqui no código nós usamos o ponto em vez de F, já que a linguagem é escrita em inglês, então eles usam o ponto como um símbolo decimal, né? E nós usamos, em português, usamos a vírgula. E aqui aparece um erro, significa que está a faltar o sufixo, né? O sufixo F, vocês podem ver. Diz que sem o sufixo X, nós estamos a dizer que é um valor double. Então, mas no nosso caso nós queremos um valor flutuante, né? Tipo float. Então nós temos que meter o F a seguir ao valor para ele determinar que são do tipo float ou single. Para declarar uma string, podemos também já atribuir o valor da string, né? E vigas, vírgula, vamos declarar mais uma variável país, vamos por Angola, e vamos agora declarar uma variável do tipo char. Podemos dar o nome caractere. O char é só um caractere, então nós usamos os apóstrofos. Se eu colocar aqui, se eu tirar os apóstrofos e colocar aspas, ele vai dar erro porque se é uma variável do tipo char, então as aspas são usadas apenas para strings e não para char. Então deixa eu eliminar isto e voltar a pôr char. Ok. Agora podemos apagar isto tudo. Vamos apagar isto tudo. Vamos declarar outras variáveis. Declarar a variável número. Vamos calcular a soma de dois números, né? Número 1, número 2. Mas neste caso, o usuário é que vai digitar os valores, né? Então, console.writeLine. Vocês já podem ver, olha, tem aqui o erro. Não, falta o ponto e vírgula. Dentro de parênteses, vamos abrir aspas e escrever digite os dois números, né? Digite os dois números. Aqui dentro eu já posso pôr acento porque está dentro de uma cadeia de caracteres. Então, console aqui é a classe e o writeLine é um método da classe console. No caso, esse método permite apresentar informação na tela. Agora vamos dizer número 1 igual a console.readLine. Então, o readLine é um método da classe console, é um método do tipo string, é um método string. E vocês podem ver que aqui ele está nos apresentando um erro. E o erro diz que não pode implicitar
ou não pode converter do tipo string para o tipo inteiro. Então, significa que nós temos que fazer uma conversão do tipo string para o tipo inteiro. Então, a conversão é feita pelo parse. Vou apagar isto, posso apagar, escrever parse. Não, primeiro é o tipo da variável. A variável no caso é inteiro, então int.parse. Depois põe o console.readline, abre e fecha parênteses. Nesse caso, o parse é um método aqui dos tipos de dados inteiros, que faz a conversão de um valor string para o inteiro. Então, depois, número 2, vamos fazer a mesma coisa, int.parse console.readline. Depois soma, vamos somar a soma igual a número 1 mais número 2, ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula, nunca pode faltar. Agora vamos apresentar o valor da soma, console.writeLine a soma é igual aqui nós vamos meter mais soma. Aqui estamos a concatenar a variável soma a essa cadeia de caracteres, essa string. Depois disso, console.readline, ou então também podia ser console.readKey. Por que nós estamos a usar o console.readline? Não, porque que podíamos usar o console.readKey? Porque se nós eliminarmos essa linha de código, esse código, depois de ele vai executar, nós vamos digitar os valores e depois ele vai fechar a tela automaticamente. Então, para parar a tela, nós usamos o readline ou usamos o console.readKey. Então, agora vou executar. Nós vemos funcionamento do nosso programa. Então, ele está a processar. Está a fazer o processo. Então, build succeed. Mais alguns segundinhos ele vai estar executando. Ok. Agora ele já está executado. Ok. Digite os dois números. Expor 12 e 15. A soma é igual a 27. Então, parou a execução. Posso clicar. Agora clico Enter e vai fechar o programa. Então, se eu tirasse o readline, o programa é executado. Depois de eu digitar os dois valores, ele ia eliminar rapidamente. Agora vamos fazer mais algum já com tipo float. Float número 3. Podemos pegar e tirar a soma daqui. Vamos transformar a soma em um tipo flutuante, uma variável flutuante. Vamos colocar aqui número 3. E aqui na mensagem para o usuário vamos colocar 3, digite os três números. Vamos ler. Número 3. Agora, como nós vamos usar float, vamos usar, então vai ser float.parse, dentro de parênteses, console.readline, abre e fecha parênteses. Ok. Então, agora vamos executar.
12, 15. Agora vamos digitar um valor flutuante. Será, pode ser 20,5. Uma coisa a notar: no código nós iríamos escrever 20.5, mas aqui no console, né, na consola, nós vamos escrever 20,5. Então, a nossa soma é igual a 47,5. Agora vamos apagar, podemos apagar isso tudo. Vamos agora usar uma variável, uma string, nome, dizer ao usuário digite o seu nome. Digite seu nome. Agora vamos ler o nome. Nome é igual a console.readline, abre parênteses, fecha parênteses e ponto e vírgula. Nota-se que aqui nós não usamos nenhum tipo de conversão. Por quê? Console readline, né? O readline é um método string e a variável que nós estamos a utilizar também é uma variável do tipo string, então não precisa de conversão. Então vamos dizer console.writeLine seu nome é nome, né? Seu nome é nome, variável. Aqui podemos criar uma variável, né? Declarar uma variável tipo char. Vamos pôr só letra, acho que letra chega. Vamos dizer ao usuário que digite a primeira letra. Primeira letra de quê? Pode ser a primeira letra do seu país. Do seu país vai ser letra, né? Letra igual a char.parse console.readline. Ok, depois apresentar a letra. Ok, primeira letra do seu país é. E vamos compilar, vamos executar o programa. Diz o seu nome. Vivaldo, primeira letra do meu país é A. A primeira letra do seu país é A. Vou executar mais uma vez para vocês verem o que é que vai acontecer se eu digitar mais de uma letra. Vivaldo A-N, né? Está a processar assim, já está. Vai mostrar já agora qual é o erro que foi cometido, né? No caso, nós devia apenas digitar uma letra. Aqui está tudo em inglês, mas basicamente ele diz que aqui diz string must be exactly one character. Ok, eu apenas devia digitar um caractere, nesse caso eu digitei 2, que como isso já forma uma string, já não é um caráter. Então ele deu erro para a execução. Ok, vamos apagar isso tudo. Acho que já mostrei todos, não todos, mas os básicos que nós vamos usar durante o tempo. Então espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Já sabem, deixem um like, subscrevam o canal, ativem os sininhos e nos vemos na próxima.